Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Eu, Paulo Silva, e aqui a minha colega Shirley Marciano. Cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT para apresentar o Clique Jornal. Lembrando que o Clique Jornal e a Rádio CT é um canal de comunicação do SINDCT que o SINDCT criou para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência, da tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas e as conquistas dos trabalhadores que estão sempre em destaque na programação aqui da Rádio CT, que é uma mídia alternativa que, além de informar, ainda toca o melhor da MPB. E lembrando ao senhor e à senhora, ao internauta, que uma web rádio dirigida por um sindicato, ainda mais de CIT, que é Ciência e Tecnologia, dá vigor novo à democracia, pois setores que antes não se viam representados nos meios de comunicação passaram a ter vez e voz. E é sobre esta vez, sobre esta voz que a gente fala hoje aqui com o professor Gilmar Ribeiro. Ele é professor da Rede Estadual de Ensino, é da POESP, e hoje vem falar aqui desta aprovação da dança, das artes visuais, do teatro no currículo, e também essa matriz curricular do ensino médio. Professor Gilmar Ribeiro, boa tarde, professor. Boa tarde, Paulinho, boa tarde aos ouvintes. É sempre um prazer poder falar, ainda mais falar de educação, que é uma situação que envolve aí toda a sociedade brasileira, no momento em que se discute uma reforma, né, para um novo modelo de educação que se vai surgir aí. Então é sempre bom poder falar um pouco sobre essas questões. Bom, professor Gilmar, o senhor é professor na rede estadual? Sim, atualmente estou no sindicato, não estou exercendo esse ano sala de aula, mas é professor da rede pública. Mas e qual a minha sede? A minha sede, a última escola que eu tive, aliás, foi da prefeitura, foi no Posidônio Galo Branco. Uhum. Eu tive um tempo com a prefeitura e aí me afastei o ano passado para a questão do sindicato, trabalhar o sindicato, e o ano que vem retornando aí para a escola. A matéria qual do estado. A matéria é geografia. Geografia. Qual a importância da geografia na matriz curricular? Então, muito obrigado pela pergunta, né? Muito boa, porque aí dá para eu defender o meu peixe aqui, puxar a sardinha aqui para minha brasa. Porque agora vai ser opcional, self-service. Esse é um dos absurdos. As áreas todas do conhecimento são importantes, né? A gente fala, puxar a sardinha para o meu lado um pouco num tom de brincadeira. Claro que todas as áreas são importantes, tanto a área de linguagens, como ciências da natureza, como ciências humanas. Dentro das ciências humanas, a geografia tem um papel fundamental na formação do aluno, porque ela trabalha as questões da sociologia, ela trabalha as questões, né, do meio ambiente, ela trabalha as questões econômicas, ela trabalha bastante as questões políticas, para o aluno entender. A geografia ela lida muito com a realidade do aluno, no meio em que ele está inserido. Ele, né, a formação, o que busca a disciplina é mostrar para o aluno o meio em que ele vive, como esse meio foi construído ao longo do tempo histórico e como que ele, principalmente, como agente transformador, agente histórico nesse ambiente, como que ele pode fazer, participar e promover as mudanças que a sociedade precisa. Bom, professor, mas daí a gente vê que a matriz curricular que está sendo debatida no Congresso, ela é um documento que é norteador da escola. É o ponto de partida que a gente nota da organização pedagógica. Agora, quem é que está discutindo essa matriz curricular?
Pois é, o nome não deveria então nem chamar matriz. Exato. O nome matriz está errado, porque matriz pressupõe que tivesse isso, uma ampla discussão onde os segmentos da sociedade pudessem participar, não só os trabalhadores em educação. E quando eu digo trabalhadores em educação, Paulinho, eu não digo só o professor, porque a escola ela não é feita só com o professor. O professor é um dos trabalhadores que estão lá na escola de educação, mas lá você tem o servente, lá você tem a cozinheira, lá você tem a menina da secretaria, lá então você tem o diretor da escola, você tem o supervisor de ensino, tem todos os trabalhadores em educação, e principalmente o aluno e o pai do aluno, que é o usuário da escola pública, deveria estar inserido nessa discussão de uma matriz curricular. O que eu quero que o meu filho aprenda, não o que o Estado determinou que ele vai aprender. Então, ela não tem esse viés. Então, ela deveria ser chamada grade curricular, porque ela vem pronta e acabada. Ó, então... é isto, vocês vão fazer isto. Ela não abre esse leque. Esta é uma das questões pela qual a gente é contra a reforma. Bom, então, não é matriz curricular. Não é uma matriz. E sim uma grade curricular. A gente nota que a partir da matriz é que se define quais os componentes curriculares, né, que serão ensinados na escola. Agora, não está difícil de entender isso? Pessoas que não são ligadas à educação, que não têm essa matriz pedagógica, discutindo o assunto meramente comercial para a escola brasileira? Exatamente. Esse é um outro grande problema da educação. Porque todo mundo acha que entende de educação. Todo mundo, né? Qualquer pessoa na rua que você perguntar, ele acha que ele entende, ele acha que ele tem a solução para a escola pública. Alguns até apresentam algumas propostas que são tão arcaicas, né, no ponto de vista do mundo que a gente vive hoje, que acha que a escola ainda tem que ser aquele local que disciplina, que faz que põe o menino dentro da caixinha e molda o menino para ele sair como eu quero, né? Eu quero esse cidadão para a sociedade, então a escola vai moldar como se você molda um bonequinho de barro e solta para a sociedade, pronto. Você queria isso, tá, isso aí está pronto. Não é isto. Conhecimento, ele se dá a partir das relações humanas e da troca que as pessoas têm. Nós aprendemos uns com os outros, ou pela imitação, ou porque alguém propôs a ensinar e alguém propôs a aprender. Porque só ocorre a aprendizagem quando ocorre a ensinagem. E a ensinagem é um termo que eu estou usando aqui, que não está no Aurélio, tá? Mas nós estamos usando aqui. Mas pela fonética se entende. Linguística permite, né, que se fale. Não pode escrever, falar não tem problema. Só ocorre, então, a aprendizagem porque houve ensinagem. Então, não tem essa coisa de dizer, o professor fala, eu ensinei, mas o aluno não aprendeu. Então, você não ensinou. Se ele não aprendeu, você não ensinou. O aluno, não, eu aprendi, mas não foi o professor que ensinou. Não existe isso. Alguém te ensinou, alguém fez o papel do professor para te ensinar. Porque uma coisa só ocorre quando ocorre a outra. Nós aprendemos uns com os outros, ou pelo processo de imitação, quando na nossa primeira infância a gente aprende a falar, porque a gente imita os adultos falando. Tanto é assim que lá nos Estados Unidos as criancinhas de 2 anos falam inglês. E os nossos aqui não falam. É muito mais difícil. Não falam português, não falam. E a gente luta para aprender o inglês. Aqui é mímica. Ele não aprende, né? Então, lá é imitação. Então, assim, a gente aprende dessa forma. Ou, no caso da escola, que é uma instituição que propõe a fazer o ensino das ciências, né, o ensino sistematizado da ciência, do conhecimento humano, então ela vai trabalhar aí com as áreas, como já bem explicado para você, dito aí por você, que é as áreas do conhecimento, hoje dividido em 3 grandes grupos de área. A área das linguagens, né? Quando eu falo das linguagens, eu não falo só do domínio da língua falada e escrita, mas a linguagem no amplo sentido, do outdoor, né? dos sinais, de tudo que hoje você usa para comunicação, né? Hoje a gente não se comunica apenas falando, escrevendo, hoje se comunica por vários outros mecanismos. Então, o código de linguagem ele trabalha com todas essas formas de comunicação, e as línguas em si, as ciências da natureza, que vai trabalhar o conhecimento da ciência, da biologia, da física, da química, da matemática, e as ciências humanas, que vai trabalhar a questão da sociologia, da filosofia, da história, da geografia. Então, a gente trabalha com essas 3 áreas. O que se propõe?
Como a carreira de professor, né, o debate não é bem isso, e nem gostaria de caminhar para esse debate, sim, mas tem que ser dito, como a carreira de professor no Brasil é uma carreira que não é ainda valorizada, né, infelizmente o poder público ainda não descobriu uma maneira de valorizar, então o que ocorre é que não se atrai bons profissionais para a rede pública, né? Não é que não tenha bons profissionais na educação. Existem muitos, e vários deles, inclusive, na rede pública. Tem muita gente boa aí na rede pública. Mas tem muita gente que até deveria estar e não está, vão para outras profissões, gostariam de ser professores, gostariam de dar aula, mas não são pela questão da valorização do professor. A questão salarial. Então há uma falta, há uma carência de professores em determinadas áreas do conhecimento, por exemplo, física, química, hoje até a geografia, a sociologia. O Brasil corre o risco de passar por um apagão de professor, porque as pessoas não estão fazendo mais os cursos de licenciatura. O governo sabe disso? Sabe, o poder público sabe disso. Então... E aí, então, o que ocorre? Aí aparecem esses sujeitos iluminados, né, que acham que resolve o problema de educação e que resolve o problema de educação por decreto. Se você resolvesse o problema de educação por decreto, seria simples. Eu fico me perguntando, qual presidente da República, qual governador do Estado, qual prefeito que não quer oferecer uma educação de qualidade para os seus eleitores? Todos querem. Todos querem educação de qualidade. Se fosse simples assim, se fosse igual a fada, né, a Cinderela, que era pobrezinha, e a fada madrinha foi lá e transformou tudo. Se fosse assim, com uma vara mágica, por um decreto, eu melhoro a educação no Brasil, bom, seria muito simples, eu faço o decreto, pronto, está resolvido. É preciso muita pesquisa. Mas não é preciso pesquisa, é preciso conversar, porque é preciso convencer as pessoas que estão envolvidas no dia a dia do chão da escola, de que aquela proposta é uma proposta que vai ter um resultado positivo. Então, professor, pode-se dizer que essa matriz curricular, que o senhor até já disse que pode ser chamada de grade curricular, ela é mais um projeto político-pedagógico ou um projeto pedagógico-político? É um projeto político. Infelizmente, de pedagógico, ele não tem nada. Não tem nada. O que a gente vê? A gente vê assim, o Brasil hoje é do conhecimento de todo mundo, e o mundo passa por uma crise econômica. E o Brasil, uma crise econômica que foi aprofundada por conta da crise política. Não existia crise econômica no Brasil? Existia. Ela não precisaria ter chegado no ponto que chegou, não fosse a crise política. Né, aqueles que, de fato, perderam as eleições e não souberam perder, aprofundaram a crise. E aí ela se aprofundou e agora nem eles sabem como vão tirar. Né? Porque também se com impeachment você resolvesse esse problema econômico, também seria fácil. Né? A Grécia teve um problema econômico muito grande, seria muito fácil, era só fazer o impeachment do presidente ou do primeiro-ministro lá e pronto, resolvia. Não é assim que resolve, né? Não é isso que resolve. Isso é uma república e, portanto, não tem o cara que manda, o imperador que manda. Né? O presidente não é o cara que manda, que faz e acontece. Ele é uma pessoa que orienta a política, mas não ele que faz. Professor Gilmar, mas nessa questão a gente nota que a elaboração desse documento, não é, do ensino médio, ele precisa ser ouvido, mas não está sendo ouvido a sociedade. Qual é o perigo em questão de nação daqui para frente? Essa semana mesmo a gente viu que 2 turistas italianos que viajando o mundo de moto entraram numa favela no Rio de Janeiro e simplesmente o cidadão foi metralhado. E não vejo isso nem como uma questão criminal, mas uma questão de cultura, de educação e tal. Isso não vai trazer uma casta de pessoas bárbaras aqui nesse país? A gente praticamente já vive isso em alguns lugares. Eu costumo dizer, né, até porque sou professor de geografia, que o que ocorre no Brasil é que você tem bolsões, né? Talvez no mundo todo seja assim. Então você tem os bolsões, onde você tem os bolsões de pessoas que estão vivendo na opulência, e a exemplo, Higienópolis, em São Paulo, né? E aí você, a Rocinha, no Rio de Janeiro, um bolsão de pobreza.
Então você faz uma concentração de pessoas exatamente com um problema de formação, porque o Estado não dá conta de dar uma educação de qualidade, e aí o cara que é vítima, porque esses caras, eles são vítima desse sistema, ele passa a ser réu. Você começa a tratar a vítima como réu, como culpado, porque o Estado não fez as políticas públicas necessárias para dar a ele condições de que ele pudesse caminhar, e o Estado depois culpa ele por não ter saído daquela condição. Ele virou culpado. Ele virou culpado de uma situação que ele, na verdade, é vítima. E isso vai acontecer por quê? Porque quando você pega hoje essa reforma que eles estão propondo para o ensino médio, onde os alunos, o currículo à la carte, a obrigatoriedade apenas da matemática e do português, o currículo à la carte, o que ocorre é o seguinte: o aluno, ele lá na escola dele, ele tem problema lá de relacionamento com o professor de história. Então, ele não vai ter aula de história, ele elimina do currículo dele história. Mas história não é importante na formação do cidadão? É importante. Mas aí, como é que ele vai entender o contexto que ele está inserido? E como é que ele não vai repetir os erros? Como é que ele sabe que ele não pode fazer aquilo? Porque se ele tiver aquele comportamento, ele vai repetir um erro que um determinado grupo já fez lá atrás e ocorreu, mas ele não teve contato para saber que foi um erro. Então, você pode ter, por exemplo, o nascimento do fascinazismo. Nós sabemos que o nazismo foi uma ideologia que não foi boa para a humanidade, não foi legal. Se o aluno não aprende com propriedade o que foi e por que ocorreu aquilo na Alemanha, ele repete aqui, porque o discurso que se usava para o nazismo é um discurso que todo mundo acha lindo, maravilhoso. Só que na prática... Até porque tinha o Goebbels, que era o cara da... Na prática não é isso. Então, corre o risco de você ter, assim, empurrar assim, uma grande parte dos nossos jovens para essa questão da questão da barbárie mesmo, né? A gente viver uma situação da barbárie por conta disso, das pessoas terem... É a volta da Idade Média, vamos dizer. Muito bem. Professor Gilmar Ribeiro, nós vamos para um bloco de apoio institucional e a gente volta já para falar sobre essa matriz curricular, que é um documento norteador da escola que está sendo discutido no Congresso Nacional. Um breve intervalo e o professor Gilberto volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Energia elétrica. Fique ligado. O mau uso da energia elétrica pode causar acidentes. Não faça gambiarras. Instalações elétricas provisórias ou precárias podem provocar choques elétricos e incêndios. Instalações elétricas devem ser executadas sempre por pessoas com conhecimentos técnicos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Esse é o Clique Jornal, é mais do que entrevista, é informação inteligente,
relevante e necessária. Necessária como as palavras do professor Gilmar Ribeiro, ele que é da POESP e fala aqui sobre a matriz curricular do ensino médio. A Rádio CT e o Clique Jornal foi idealizada pelo SINDCT, é uma web rádio dos servidores públicos federais na área de ciência e tecnologia e possui uma grade de programação que inclui música e informação de diversos sindicatos e também do Sindicato dos Professores, são os vários sindicatos. Professor Gilmar, que discute aí a matriz curricular. Olha, chegou aqui a informação que a carga horária das aulas tem um antes e tem um depois. Antes, ela prevê que nos 3 anos do ensino médio, os alunos tenham no mínimo 800 horas de aula e a cada ano tenha pelo menos 200 dias letivos. Depois da aprovação, a medida provisória do governo amplia progressivamente a carga horária para 1.400 horas, sem especificar, por exemplo, um número mínimo de dias letivos por ano, nem o prazo para ampliação. Isso acabaria com a profissão do professor? Eles mudam tudo e fica, não tem questões trabalhistas, nada? Então, tão, né, fica tão vago, né? Exatamente como você colocou, fica um negócio muito vago. Então, assim, o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem que a Lei Collor obriga que as escolas elas têm que ter no mínimo 800 horas letiva anual. E agora está passando para 1.400. Então ela diz de mínimo, ela não diz de máximo. Nenhuma escola estava obrigada a cumprir só 800 horas. A que quisesse cumprir 1.200 poderia, como no estado de São Paulo, por exemplo, no período diurno, se cumpre uma carga horária de horas letiva muito mais de 800 horas. Por que se criou essas 800 horas na Lei Collor, na época, Collor presidente? Porque criou-se os cursos noturnos, a escola de curso noturno, o EJA, para aquela população que não teve oportunidade em idade própria de ter acesso à escola, e aí para que esse modo de ensino não ficasse uma coisa muito solta, então criou-se a legislação, porque no noturno você não tinha como ter mais de 800 horas. Foi feito todo um cálculo, todo um estudo, e se chegou que o máximo que se poderia seria as 800 horas, por isso que se criou. Então poderia criar mais. O problema da educação não está nessa questão. Essa questão ela é até relevante, mas ela não é o centro da questão. Não adianta você pensar que eu vou ampliar de 800 horas para 1.200 horas, mas não melhorou a qualidade do trabalho do professor, não melhorou as questões pedagógicas da escola. Eles falam em 1.400 e ampliando. Eles falam já de ampliar de imediato para 1.200 e buscando gradativamente o ensino integral. Eles têm uma proposta de ter o ensino médio e ensino integral. O que de fato seria o ideal. O ideal, a POESP sempre defendeu a escola de tempo integral para os alunos, desde o ensino fundamental até o médio. Isso é o que a gente defende. O que ocorre é que você não pode pegar jovens, crianças e adolescentes, enfiar dentro de um prédio escolar e deixar ele das 7 da manhã às 4 da tarde, com essa estrutura que ela tem hoje, dizendo que ampliou, que melhorou a qualidade, porque não melhorou, porque o que está acontecendo lá dentro é a mesma coisa que acontecia com as 800 horas. Então, não houve uma mudança do paradigma da organização da escola em si, para se ter. O ideal seria, sim, a escola de tempo integral, que o aluno de manhã tivesse toda a parte de conhecimento do currículo básico, né, que seria o conhecimento das áreas de linguagens, de ciência da natureza e ciências humanas, e que no período da tarde, pós o almoço, ele daí entrasse com uma parte mais diversificada, que seria conhecimento de uma língua, que fosse o espanhol, o francês, o inglês, uma outra língua, que fosse a dança, que fosse o teatro, que fosse a música, que fosse o esporte. Ele tivesse no período da tarde, de fato, isso. Mas, por exemplo, vamos pensar no esporte. Primeiro, nem a mais da metade das escolas no Brasil de ensino médio não tem quadra.
Tem quadra. E como é que você vai falar de esporte numa escola que nem quadra tem? Bolinha de papel, Então, quer dizer, você vai ampliar o quê? Se você não tem a estrutura logística para atender da forma como quer. Vou ter aula de teatro, tá bom, tem o anfiteatro, tem o teatro lá na escola? Não tem. Eu vou ter aula de leitura. Tem a biblioteca que funciona lá na escola? Não tem. Eu vou ter aula de informática. Tem uma sala com computadores, com gente capacitada para fazer os computadores funcionar? Não tem. Então, é um fazer de conta que não vai funcionar. Então, é melhor, Paulo, o aluno ficar meio período na escola e ter uma escola de qualidade e meio período do que ele ficar o dia inteiro do jeito que está hoje. Agora, o senhor falou aí educação artística, o teatro, o esporte e tal. Agora, as disciplinas obrigatórias, elas não vai criar um conflito, porque, por exemplo, hoje, o ensino de artes e de educação física é obrigatório. É obrigatório. Hoje é obrigatório na educação básica, por exemplo, inclusive no ensino médio, e desde 2008, que é a Lei Collor. Isso. Essa, não é? São aulas de filosofia, de sociologia, que são obrigatórias. São obrigatórias hoje, são obrigatórias. Agora, nessa reforma, a partir de agora, a decisão, por exemplo, de incluir artes, educação física, filosofia, sociologia nas aulas de ensino médio vai depender do que será estipulado pela Base Nacional Comum Curricular. Isso vai ficar a critério mais da escola. A escola vai decidir. Então, o ensino de arte, por exemplo, a gente sabe que eles querem, por todos os meios, tirar artes, educação física, filosofia e sociologia. Eles querem tirar. Filosofia. Mas se tirar, por exemplo, educação física... E quem se formou em educação física vai ter que montar uma academia para ele? Ou vai trabalhar só no ensino no básico, no ciclo 1 e 2, né? Porque no ciclo 1 e 2 eles mantêm essa disciplina, eles só falam de tirar do ensino médio. Da primeira ao 9º ano, eles mantêm. Claro que isso vai ter uma crise de desemprego, isso não resta a menor dúvida. Vai ter uma crise de desemprego aí. O professor que foi efetivo, eles falam que vão utilizar esse professor numa outra área, ou ele vai dar uma aula de uma outra coisa lá que não seja educação física, certo? Então, esse é um dos pontos polêmicos da reforma, é isso. Porque a reforma, o que eles não estão falando, Paulinho, não está claro, eles não estão dizendo, mas está na reforma, é o que eles estão criando. Eles estão criando o tal do conhecimento notório. Conhecimento notório. Você vai ter uma noção. O que é o conhecimento notório? Então, eu preciso de um professor de física, eu não tenho professor de física. Mas eu tenho um engenheiro que sabe física. Isso. Então, ele não está tendo emprego lá na indústria, e aí eu sou o diretor da escola, ele é meu parente, e ele precisa ganhar dinheiro, tem conhecimento em física, então eu ponho física no currículo e dou aula para ele tem conhecimento notório em física. Em física ele tem, ele não pode não ter o conhecimento da didática e da pedagogia, porque o professor de física, de química, de matemática, para ser professor, na universidade dele, ele teve disciplinas na área da pedagogia e teve disciplina didática. Então, ele não sabe só física e química, ele sabe também como lidar com essa questão do aprendizado. Há muito conflito dentro da sala de aula, muitos conflitos que ocorrem dentro da sala de aula, e em razão do quê? Desta falta de sensibilidade, às vezes, do profissional que está lá, de lidar com o aluno naquela situação. Porque o aluno não está para aprender no global, ele não está para aprender só física. Quando o menino briga com o professor na sala de aula, é o momento dele aprender que no grito, na briga, ele não ganha nada. Ele está aprendendo quando o professor para e fala para ele. Não é assim. Você pode questionar e deve questionar, mas não desta forma. Professor Gilmar, então, deveria parar com essa discussão da chamada Matriz Curricular 2016, que está no final, e partir para a promoção do efetivo da educação, que é o professor. Eu penso que assim, tem que se ter uma reforma, né? Para ficar a ideia para as pessoas que estão ouvindo e tudo mais. Assim. O ensino médio, a educação do Brasil, da forma como está hoje, não dá.
É lógico, todos têm acordo. Precisa fazer alguma coisa. Né? Então, do jeito que está, não tem como continuar. Nós acabamos de sair aí da avaliação e vimos que os nossos alunos em português e matemática foram muito mal, né, nas avaliações externas. Então, precisa mudar, precisa. Agora, nós precisamos discutir, então, que mudança queremos. Por quê? Eu vou falar de uma questão, inclusive, que vai tocar na questão desta rádio. Imagina você, com esta formação, que o menino lá na televisão fala que ele vai sair do terceiro ano colegial para trabalhar. Primeiro, ele vai trabalhar no quê? Quando ele terminar o terceiro ano colegial, ele vai sair formado em quê? Ele vai sair formado em torneiro mecânico, em eletricista? Que formação que ele vai ter para entrar no mercado de trabalho? Porque também não está dizendo que ele vai entrar no mercado de trabalho. Mas em qual mercado de trabalho que ele vai entrar? Porque o conhecimento científico está sendo deixado de lado. Nós estamos voltando nos anos 60, com a escola tecnicista, quando o Brasil começou, o processo de industrialização se acelerou no Brasil, na década de 60, você vai ver que houve uma reforma do ensino, final de 60, começo de 70, você vai ver a história da educação, houve uma reforma no Brasil. Criou-se um ensino tecnicista. Qual era a lógica daquele momento? Preparar a mão de obra para trabalhar na indústria. As pessoas estavam vindo do campo, estava tendo fluxo migratório, então a escola teve o papel de preparar. Então, nós temos ensino técnico. Aí a indústria se acertou, enfim, parou de dar emprego e tudo mais, de 80 para cá, a gente sabe que houve uma mudança no mercado de trabalho, então o ensino tecnicista saiu, né, ficou esquecido, e voltamos para o ensino propedêutico, que seria a formação das ciências, para preparar o menino para ele desenvolver ciência, desenvolver conhecimento, ser empreendedor, né, e pensar. Imagina que daqui a 10 anos, os meninos que estão entrando na escola hoje, eles não vão ter essa formação. Porém, então, o Brasil vai perder cientistas. Como já não tem, como o investimento nessa área já é muito ruim, imagina que pode piorar muito mais, porque... Professor, a gente faz o seguinte, vamos para mais um intervalo, na volta, vamos falar sobre essa questão que saiu agora a pesquisa, feita em 70 países, em que o Brasil caiu no ranking mundial de educação, de ciências, leitura e matemática também. No caso, o Brasil ficou em 73ª posição em ciências, 59ª posição em leitura e 76ª colocação em matemática. Dá para falar sobre isso com essa matriz curricular que está vindo por aí? A gente fala já? Um breve intervalo e o professor Gilmar Ribeiro, da POESP, ele fala sobre a matriz curricular do ensino médio no próximo bloco aqui do Clique Jornal, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado.
roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, professor Gilmar Ribeiro, ele é membro da APOESP, que é o sindicato que cuida, que protege, que luta pelos professores e pela educação do estado de São Paulo, discutindo a matriz curricular do ensino médio que está no forno, né, para ser servido à população brasileira a partir do ano que vem, se for aprovada pelo Congresso Nacional. Bem, professor Gilmar, a pergunta que a gente arremeteu do bloco passado para cá é uma manchete onde diz que os dados do PISA mostra que uma prova feita em 70 países foram divulgados e o Brasil ficou em 63, 59 e 66 na posição de ciências, leitura e matemática também. E esse resultado desse Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que é o chamado PISA, na sigla em inglês, né, que é PISA, que foi divulgado esta semana, mostra uma queda de pontuação nessas 3 áreas avaliadas. Por que é que não se passou esse conhecimento para o estudante brasileiro em ciência, matemática e português? Aí é uma questão muito profunda. O Brasil precisava fazer uma análise, uma reforma muito grande. Primeiro é o seguinte: o que começa a acontecer no Brasil? A própria formação de professores no Brasil, ela é muito capenga, né? Você tem, não são todas as universidades, é óbvio, você tem universidades muito boas que dão curso de licenciatura de excelência, com excelente qualidade, mas você tem também muitas outras que não fazem isso. Então, o que se criou no Brasil? Para resolver um problema de falta de professores, para não ter o apagão, que isso vai acabar acontecendo no futuro, criou-se os cursos à distância. Então, imagina, o cara... Chamado EAD. O cara faz um curso de licenciatura de português atrás de um computador. Ele não tem aquela convivência acadêmica da universidade. Que essa vivência acadêmica traz muito conhecimento, ajuda muito na formação desse profissional. E não é que eu seja contra o EAD, a formação à distância. Eu acho que ela até tem um valor e um papel importante, mas eu entendo que o MEC deveria pensar nisto a partir da segunda formação. A primeira formação deveria ser presencial. Aí, se ele quiser aperfeiçoar o curso dele, tudo mais, fazer à distância, porque ele já vivenciou isso. Então, uma das questões que reflete muito esse resultado é isto, né? Precisa se rever os cursos de formação de professores, para que esse professor, ao entrar na sala de aula, ele realmente tenha domínio dos conteúdos para poder transmitir esse domínio. Como paga muito mal, a carreira é muito ruim, então o Estado vive um faz de conta, né? O poder público vive um faz de conta. O professor está lá, não dá muito a sua aula, é uma aula meio capenga, mas é melhor ter esse capenga do que não ter ninguém, então vai levando, e aí acontece isso. Os alunos, por sua vez, hoje com a internet, hoje com os meios de comunicação como são, os alunos hoje têm muitas formas de se informar. Então, os nossos jovens, eles não são mais aqueles jovens que só tinham a escola como um veículo de formação e informação. Ele vai para a sala de aula e ele sabe, ele percebe o professor que tem domínio e que não tem domínio. E aí ele passa a se interessar
para aquelas aulas que realmente estão trazendo para ele conhecimento, estão trazendo para ele alguma coisa que ele vai realmente utilizar. Aquelas que, né, o cara está ali só porque quer o salário também, ele acaba também ficando ali na sala de aula com o celular dele na mão, vendo na internet, e aí, quando ele chega na hora da prova, acontece isso. Então, não é que os nossos alunos não querem aprender, eles querem aprender. Não é que os nossos professores não querem ensinar, eles querem ensinar. Precisa, então, fazer uma revisão de todo esse programa de formação de professores, de organização da matriz curricular, de organização do sistema escola, para que as coisas aconteçam de fato. A escola tem o papel de formar e ela precisa cumprir esse papel. E ela não está cumprindo esse papel adequadamente. O Brasil não tem receita para investimento em educação e, mais especificamente, na formação de professores? Paulinho, por incrível que pareça, eu vou falar uma coisa para você que eu falava muito quando dava aula no curso de formação de professores. Eu dei aula no curso de formação de professores na faculdade de Araras. Dei aula no curso de pedagogia por vários anos em formação de professores. E o que eu digo é o seguinte: se chegar aqui no planeta Terra, chegar um cara de Marte, eles vão lá em Marte, eles resolveram que eles vão agora ter escola também. Lá até hoje não tinha escola. Uhum. Os marcianos não estudavam. Aí os marcianos mandam um cara lá que é entendido, que vai estudar educação, e fala assim, vai lá na Terra, porque lá no planeta Terra eles já têm um sistema de escola formado. Lá. Vai lá para aprender. Aí ele vai passar pelos vários países. Quando ele chegar aqui no Brasil, quando ele olhar a legislação, as leis, as resoluções que regulamentam a educação, ele vai falar, mas é tudo que eu precisava saber. Nenhum país do mundo tem uma legislação tão avançada e tão perfeita igual a brasileira para tratar da educação. É a melhor de todas. A legislação no papel é a melhor de todas. É o top. Não tem. Nenhum país do primeiro mundo tem uma legislação tão perfeita para tratar do sistema de educação. Mas quando esse marciano chegasse na escola pública e visse o que acontece lá, com a lei na mão, com a teoria na mão, ele ia dizer, peraí, isso que está escrito aqui não é o que vocês estão fazendo aí. E por quê? O que acontece? E aí ele ia falar assim, pera lá, eu fui lá na França e lá as leis deles são muito atrasadas em relação, mas lá acontece. Agora que vocês têm um documento que diz como tem que ser e não acontece, porque é isso, né? O poder público finge que paga, o professor finge que ensina, a sociedade finge que aceita e o aluno finge que aprendeu. É a sociedade do fingimento. Não há um interesse em nenhuma das partes? Não há no Brasil nenhum partido político que tenha chegado no poder e que, de fato, tenha pensado a educação como uma maneira de realmente fazer a mudança social no país. Não há. Então, é bobagem achar que os partidos de esquerda que chegaram fizeram a mesma coisa que os outros. Não fizeram nada de diferente dos outros. É só no discurso também, na prática também não faz. Tanto direita, esquerda centro... Até porque esquerda e direita no Brasil é uma salada que ninguém sabe o que é o quê, né? Ninguém imagina, não dá para definir, né, quem é quem. Não tem, ninguém sabe. Agora, professor, o quadro negro é a única coisa que está na escola, pelo menos que eu saiba, 90 anos, 200 anos. Desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. Por que fica essa marca quando se pensa na escola, as poltronas, as carteiras e o quadro negro ali? Aquela imagem é porque não se muda a educação? É muito difícil democratizar o ensino. Como é difícil, por exemplo, democratizar o judiciário. Já visto que a gente está vendo aí, né? Os juízes com medo de uma lei que puna mal o juiz. É muito difícil você mexer em certas coisas. E educação é uma questão... a escola, a educação é um setor muito conservador no sentido de democratizar. Então, a escola, quando foi pensada... Quer medo das pessoas aprenderem? A escola, quando foi pensada, né, quando surgem as escolas, quando ela é pensada exatamente nisso. O professor é o dono do saber... E os alunos nada sabem e vão para a escola para aprender. Então, ele chega, tanto que aluno significa que é o que vai ser iluminado, o que vai receber luz.
né? A palavra já supõe isso. Aluno é aquele que não tem luz, sem brilho. Agora ele passa pelo aluno, ele passa a ter luz, ele passa a ter brilho, ele passa a aprender. A palavra já diz isso. Essa questão, então, de organizar a escola dessa forma é que a escola era que sabia tudo e que transmitia. Na verdade, o que ocorre? Toda escola, todas as escolas, em todos os países do mundo, a escola é aparelho ideológico do Estado. Isso não é só no Brasil. Escola é aparelho ideológico do Estado. Se você estiver num Estado democrático, a escola vai trabalhar as questões... Se você estiver numa ditadura, a escola vai trabalhar as questões ditatoriais, porque usam-se a escola para domesticar os alunos, a sociedade, conforme o interesse daqueles que estão no poder, né? Para atender o interesse de quem está no poder. Então, pensou-se a escola assim. O ideal de escola é os alunos trabalharem em círculos, até de vez em quando trabalhar nessa forma como você colocou, também enfileirados um atrás do outro, mas isso não pode ser uma prática constante diária, porque a troca também de aluno com aluno, ela é saudável e também ocorre aprendizado, porque o menino, na família dele, ele tem determinados conhecimentos que não são produzidos pela escola e que ele passa para o colega dele ou recebe do colega dele. Escola é o local onde você socializa o conhecimento do professor com o aluno, do aluno com o aluno. Professor, essa matriz curricular ela tem que ser repensada. Então, a gente vai para o último bloco, que pena, a conversa vai crescendo, mas eu quero falar com o professor sobre a língua estrangeira, porque estamos num mundo globalizado e como é que vamos aprender a partir do ano que vem. Podemos falar sobre isso, professor? Ok. Um breve intervalo e a gente volta já no último bloco com o professor Gilmar Ribeiro, ele que é membro da APOESP e é professor de Geografia aqui no município de São José dos Campos. Ele fala sobre a matriz curricular do ensino médio e o próximo bloco vamos falar de língua estrangeira e de professores também. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Ia dizer a hora, mas não é necessário, porque todos os dias às 15 horas você tem o Clique Jornal com reprise às 21 horas aqui na Rádio CT, que você pode acessar também pela internet. Professor Gilmar,
Gilmar Ribeiro falando sobre a matriz curricular do ensino médio. O senhor recebe aí pelas redes sociais uma pergunta. Eu gostaria que o senhor pudesse explaná-la e responder a essa pessoa. O pessoal lá, né, da Confederação dos Trabalhadores, alguém mandou a pergunta dizendo, e como é que fica a questão da profissão do professor, né, com essa questão do conhecimento notório? Exato, essa seria a pergunta de agora. A gente luta para profissionalizar e agora querem precarizar ainda mais. Então, essa é uma questão que tem que ser discutida, realmente pensar quem vai ser esse profissional que vai ensinar o meu filho, né? Então, a preocupação, a pessoa fala assim, então, quer dizer, o diretor da escola, ou o dirigente regional, enfim, a pessoa que responde pelo sistema de educação no município, ela vai poder contratar a pessoa que ela acha que tem um tal de conhecimento notório para dar aula? Vai. Ela vai poder contratar essa pessoa. Mas e aí, se essa pessoa, né, não tem exatamente essa formação pedagógica, didática pedagógica, como é que vai ser esses meninos? Como é que vai ser essa formação? Então, é por isso que a gente é contra e é por isso que a gente está dizendo que tem que ter uma reforma sim, mas tem que ter uma reforma que seja discutida com as pessoas que estão envolvidas no sistema, e aí sim, após uma discussão, e se sair um projeto que foi amplamente debatido com os segmentos da sociedade, né, aí você ter uma reforma do ensino. É claro que do jeito que está também não queremos, acabou de falar das avaliações aí, e estamos muito ruins, precisamos melhorar. A nossa juventude não pode ficar numa situação precária desta, né? Então tem que melhorar isso aí. E a melhora vem como? Vem a partir da hora que houver um debate sério, envolvendo todos os segmentos da sociedade, né? Cientistas, bancários, químicos, metalúrgicos, professores, pensadores em educação, todo mundo, o pai do aluno, o aluno, e sair com um projeto que seja capaz, né? É necessário um plebiscito com os professores? Eu acho que o Estado hoje, de uns anos para cá, a gente já teve algumas conferências de educação, chamado CONAI, né? O CONAI, ele discute muito as educações e envolve. Eu acho que se ampliasse esse grupo, né, o debate dentro do CONAI, e a partir dos debates do CONAI, a gente vai ter o ano que vem um CONAI, aqui em São José dos Campos, inclusive, deve ocorrer uma plenária. Como é que funciona o CONAI? Primeiro se discute dos municípios, depois junta as propostas de todos os municípios, discute a nível estadual, depois junta todas as propostas dos estados da federação e discute em Brasília e cria-se um projeto de educação para o país todo. Então, acho que se usar o CONAI para fazer uma discussão ampla e séria para resolver o problema, a gente dá o primeiro passo, pelo menos, para resolver. E aí você estava dizendo, por exemplo, da questão da língua, né? Hoje no mundo globalizado. Se bem, Paulinho, que eu acho que a globalização deve aí passar por alguma transformação. Haja visto a eleição dos Estados Unidos, o presidente eleito lá nos Estados Unidos, ele parece que tem uma tendência de estar fechando fronteiras, de estar, né, fechando mercado. Eu acho, né, na minha humilde formação e conhecimento na área de geografia, eu acho que hoje é muito difícil pensar num mundo que não seja um mundo globalizado, né? Você pode até fechar os mercados para o trânsito de pessoas, para a imigração, mas para as mercadorias e para o fluxo de capital, eu acho muito difícil hoje pensar que o mundo vai funcionar fechado, né? Cada um com a sua moeda, com o seu... Não dá, não tem como mais isso, né? Mas, professor Gilmar, mas nesse caso, por mais que os americanos queiram, agora através do novo presidente, fechar a fronteira e tudo mais, aqui no Brasil, esse currículo para língua estrangeira, porque atualmente as escolas são obrigadas a oferecer, a partir do 6º ano, a aula de pelo menos uma língua estrangeira, mas tem também a liberdade de escolher qual a língua que quer seguir. Isso. No novo currículo, na nova matriz, o inglês, ele passa a ser a língua estrangeira obrigatória em todas as escolas. Que força é essa? Que tendência é essa? Que domínio é esse? Hoje, por exemplo, a escola, ela pode, se ela tiver, por exemplo, o professor lá de francês que domina o francês, ela tem que ter uma língua estrangeira moderna. Então, pode ser o francês, pode ser o espanhol, pode ser o inglês, e uma língua que, né, ainda está sendo dita, pode ser o árabe, pode ser o chinês.
Porque a escola, a obrigatoriedade é que a escola tem que ter uma língua estrangeira moderna. Mas e por o Brasil, que o Brasil está fazendo a opção e a obrigatoriedade do inglês, primeiro porque o atual governo brasileiro parece que tem fortes laços aí com as empresas norte-americanas, principalmente as petrolíferas, né? Norte-americanas. Parece que a Shell andou financiando campanha, inclusive de alguns ministros do exterior aí. A gente, pelo menos é o que o jornal diz, né? Embora o jornal às vezes não fala a verdade, porque nem tudo que fala lá é verdade, né? Pode não ser verdade, pode ser que o ministro das Relações Exteriores realmente não tenha recebido nenhum benefício da Chevron, mas pode ser verdade também. Pode ser que esse jornalista seja mais sério que os outros, né, e tenha dito a verdade. A gente nunca sabe, né, às vezes o jornalista é inimigo do cara, né, e fica pode também queimando o cara, né? Às vezes é isso, né? Mas nesse caso aí E aí, como o inglês é a língua, né, norte-americana, não a língua nata, porque o inglês, na verdade, é Inglaterra, né? Exato. Ela veio para os Estados Unidos em função da colonização. Como os Estados Unidos tem a língua mater como o inglês, e a nossa economia, nossas relações comerciais são muito, muito fortes com o mercado norte-americano e tendem a ser ainda mais, né, com a questão do petróleo. O Brasil é aí um grande produtor de petróleo agora, com o pré-sal. Então, talvez eles pensem que seja importante os nossos alunos dominarem o inglês, porque fica mais fácil para o gringo vir aqui, porque é muito difícil para o gringo aprender português. Nós estamos muito ruins aí nas nossas disciplinas, na nossa avaliação, mas é mais fácil para nós aprendermos o inglês do que para eles aprenderem o português. Então, fica mais fácil ele chegar aqui, se nós soubermos a língua dele, e ele explorar com mais facilidade as nossas riquezas, do que ele ter que aprender português. Mas isso é uma clara mostra de submissão? Submissão, autoritarismo do MEC, né? O MEC de forma autoritária impõe, é uma prática que não favorece em nada, primeiro porque não há profissionais com formação para esta demanda, né? Hoje o pessoal que dá aula de inglês, e é uma falha muito grande. Você vê hoje a maior parte dos professores que dão aula de inglês em português, né? Porque se for fazer uma conversação em inglês com um professor de inglês, ele não domina a conversação, ele domina o básico da estrutura da língua, e daí o que o aluno tem é um básico. O aluno que sai no terceiro colegial, ele sabe lá o básico, né? A estrutura linguística do inglês, mas ele não fala, ele não escreve inglês, não existe então, isso. Então, ele não tem essa formação. Agora, mas pode piorar e legalizar, porque atualmente a lei exige que os professores, os trabalhadores na educação, eles tenham um diploma técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Se for aprovado a nova matriz curricular, professor Gilmar, fica permitido que as redes de ensino e escolas, como o senhor já disse aqui no início dessa conversa, que eles possam contratar profissionais de notório saber. Então, alguém sem formação nenhuma, mas que, olha, o cara é um pedreiro que é um engenheiro, ele vai poder erguer um prédio dentro da escola? Então, a comparação aí do pedreiro seria interessante, né? O pedreiro não vai poder, mas o engenheiro vai poder. Se ele dominar a língua inglesa, ele não tem formação nenhuma. Ele é engenheiro, ele fez um curso de inglês, porque ele foi trabalhar fora do país, trabalhou fora, domina o inglês, volta para o Brasil, como está tendo uma crise de desemprego, ele vai fazer um biquinho lá na educação e dar aula de inglês. Então, esta questão é muito ruim do conhecimento notório por esta razão. Por quê? Porque a profissão do professor, ela fica muito, né, desvalorizada, quer dizer, qualquer um pode dar aula, qualquer um pode ser professor, mas eu sou professor, eu posso ir lá no fórum advogar, eu posso entrar no centro cirúrgico, eu posso fazer cirurgia, eu posso ajudar o médico a fazer uma cirurgia, eu sou professor, tenho formação universitária, posso? Não, mas o médico pode vir dar aula? Pode. O advogado pode vir dar aula? Pode. O engenheiro? Pode. Ah, o rapaz lá conhece de dança, ele é dançarino, ele pode ir para a escola dar aula de dança? Pode. Ah, o outro
conhece de teatro, ele pode dar aula de teatro? Pode. Mas será que o aluno precisa aprender só teatro? Será que ele precisa aprender só música? Ele precisa aprender só inglês? Ou ele precisa, para além de aprender o conhecimento acumulado cientificamente pela humanidade, ele precisa aprender a se relacionar com os grupos com os quais ele vai conviver? Porque os pilares da educação é aprender a ser, aprender a conviver e aprender a aprender. Se a pessoa só sabe aprender a aprender, ele só domina história, só domina geografia, só domina inglês, só tem conhecimento, mas não sabe conviver, mas não sabe fazer, ele não serve para o mercado de trabalho também. Porque lá na linha de produção, lá no local de trabalho, ele vai ter que se relacionar. Exemplo, você aqui. Sim. Você não está no estúdio sozinho, você tem uma pessoa... Por mais que não queiram, tem que haver uma relação pessoal entre vocês para que o trabalho flua bem. Então, não basta ser, e você é um bom jornalista, não basta ser um bom técnico de mesa de som, e é um bom técnico de som, mas é preciso ter esse conhecimento técnico, mas precisa saber conviver. Porque se não soubesse conviver, se não se sabe conviver, o que ocorre? Um começa a criar empecilho para o outro. E a gente vê muito isso no mercado de trabalho. Uma pessoa criando empecilho para a outra, ou criando situações que dificultam o trabalho da outra. A escola precisa ensinar que os bons profissionais são aqueles que executam suas tarefas de forma eficiente e que respeita as limitações, as habilidades do outro. Bom, professor Gilmar, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor fizesse a análise definitiva sobre a proposta que prevê que as escolas passem para período integral e que o currículo deve ser dividido entre disciplinas obrigatórias e optativas também. A escola de tempo integral é uma luta que a gente tem há muitos anos, a gente defende, vai continuar defendendo a escola de tempo integral, mas não esta. Esta que estão propondo, não, porque ela vem só para mascarar, ela vem para piorar o que já é ruim. Isso vários analistas estão colocando, e de fato é isso, né? É só o aluno ficar em tempo integral. Escola de tempo integral é uma coisa, e aluno de tempo integral dentro da escola é outra. O aluno estar dentro da escola o dia inteiro não significa que ele está aprendendo, é o que ocorre hoje. Escola de tempo integral é quando o aluno está tendo aprendizado em tempo integral. Né? Bom, então, professor, a POESP está aberta a falar com todas as esferas para ter uma proposta? Sempre esteve. Aliás, no material da POESP, que a gente está cobrando do governo e do MEC, é exatamente isso. Para que se abra o debate, para construirmos juntos uma proposta que dê conta de resolver os problemas da educação. Não temos a fórmula pronta? Não temos. Queremos construir junto com o MEC, junto com os pais dos alunos, junto com os alunos e com todo o segmento da sociedade, porque aí sim todos têm a contribuir, para a gente construir uma escola que de fato dê conta de formar os nossos meninos, para que eles possam, aquele que quer ser um bom pedreiro, seja assim um bom pedreiro, aquele que quer ser cientista, tenha a oportunidade de cursar uma escola que vai entrar para uma universidade, desenvolver as suas habilidades, se tornar um cientista. O Brasil precisa urgentemente formar cientistas, porque a gente traz muita coisa de fora e com muito talento perdido aqui dentro. O Brasil perde muito talento nessa área do conhecimento científico. Muito bem. Professor Gilmar Ribeiro, muito obrigado pela sua participação, explicação e explanação da matriz curricular do ensino médio que está sendo discutida no Congresso Nacional. Eu que agradeço a oportunidade e a gente está sempre à disposição. Espero ter contribuído e aí a gente está aí, né, à disposição para poder sempre debater essa questão aí. Muito obrigado. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um Clique Jornal. Grato a todos pela companhia, audiência e a amizade de cada um de vocês. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos é a jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação do engenheiro Gino Genaro e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, a companhia, audiência e amizade e até lá, tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.